E aí, gente bonita, elegante, sincera, tudo bem? Agora, com a volta do segundo trimestre, já vamos nos preparando para manter o contato com gramática, texto, mas focando principalmente em como é que as coisas relacionadas ao Enem podem aparecer. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com os gêneros textuais e como é que esses gêneros podem aparecer em algumas questões dos simulados e do próprio Enem, tá certo? Dê uma olhada nisso daqui. 12 segundos depois. Como é que os gêneros textuais vão aparecer no Enem? Então, uma das coisas que a gente precisa ter a noção é a competência ou as competências que abordam os gêneros e os tipos de textos que são questionados. Dê uma olhada no seguinte: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida. Eu tenho que entender como é que os textos vão ser abordados e como é que essas formas textuais têm comunicação. Por isso, é interessante a gente olhar que as habilidades exigem que a gente identifique as diferentes formas de linguagem e, por isso, elas tentam, com as suas diferenças, resolver alguns problemas do nosso dia a dia. Com essas informações, nós vamos relacionar umas com as outras, e aí, é claro, por consequência, reconhecer algum posicionamento crítico e, para isso, efetivamente, ter a comunicação. Percebam que nós temos um gênero textual como uma forma de explicar ou de dizer como as coisas são ditas claramente para as pessoas. Dê uma olhada que Lusíadas, por exemplo, é uma obra épica escrita por Luís Vaz de Camões e escrita em versos. O conjunto todo desse texto se transforma numa obra de arte. Uma outra obra de arte também pode ser considerada uma pintura. Mesmo sendo uma pintura mais geométrica e modernista, ela vai trazer as características da sua época. Muito diferente dos Lusíadas, mas sem deixar de se tornar uma obra de arte. Um dos poemas que vocês têm aqui ao lado é Beba Coca-Cola, que é uma das obras do concretismo brasileiro dos anos 50. Assim como Beba Coca-Cola, se vocês olharem não só este primeiro verso, mas olhar na forma vertical, nós também temos alguma construção visual. Por que isso é interessante? Porque o poema, nessa forma, ele não precisa ser apenas um jeito de produzir texto. Ele se torna mais que isso, ele se torna uma outra forma, uma diferente forma de dizer as coisas que precisam ser ditas. Olha só. Nós temos o poema Velocidade, também do concretismo. Percebam que não é só velocidade na vertical, como velocidade na horizontal, que nós temos como poema, mas também a construção dessa velocidade de forma sonora pela repetição do som V. Velocidade. E isso nos mostra que essa velocidade ela vai começar a ser menor de um lado até se tornar constante em todas as direções. Um outro exemplo de poema do concretismo, e que aí a gente pode entender gêneros textuais, é o poema Pluvial Fluvial. De um lado, nós temos na vertical, pluvial, e na horizontal, fluvial. Mas o que é mais interessante? É perceber que pluvial simboliza a chuva que cai, e fluvial simboliza a forma de correr do rio, em que uma complementa a outra. A chuva cai e constrói o rio que vai correr na natureza. Por que isso tem a ver com gêneros textuais? Porque os gêneros, eles têm características específicas de alguns textos e vão buscar características de outros textos com o objetivo da sua própria comunicação. O poema sem um número, e aí vai se transformar em um sem número, nós temos do zero, do nada, um sem número, a construção até a próximo número por versos.
um número, o 0, o 1, o, que aí a gente já não tem mais apenas o número, mas o simbolismo dele, no mero número, um número e um sem número, que são vários outros números. De forma contextual, nós encontramos que sem um número até um sem número de coisas, nós temos a poesia simbolizando uma forma de trabalhar matemática, de trabalhar os números, de dizer a importância dos números. Então, a gente enxerga que o gênero textual ele pode trabalhar não apenas com o texto, mas também com a forma que esse texto se dispõe visualmente, com a imagem. Por isso, essa questão que tá no simulado é interessante. Essa questão do simulado é do simulado do primeiro ano, então é bacana a gente poder dar uma olhada nela e entender como é que essa construção, como é que essas questões vão aparecendo. Nós temos ali uma charge. O que é a charge? A charge é um tipo de texto que procura trabalhar não só com a imagem, mas também com o texto. Ou seja, a linguagem verbal é a linguagem não verbal. Nós temos a caveirinha dizendo... nós temos a caveirinha assistindo televisão. Atenção, atenção. Pesquisa revela que cigarro causa rugas. E aí, a pessoa já transformada em caveira diz: nossa, vou procurar um dermatologista urgente. Por que é uma questão de gêneros textuais? Dê uma olhada na explicação lá em cima. Isso daí é uma das formas de a gente poder trabalhar se a questão ela é fácil, média ou difícil. Charges empregam predominantemente linguagem não verbal e, em alguns casos, como o apresentado acima, trazem também a linguagem verbal. Com base na combinação dessas duas linguagens, verifica-se que o personagem dessa charge. Ok. A pergunta não é apenas de análise de texto, mas é da análise da forma como a charge é produzida. Dê uma olhada na alternativa letra A. Gostaria de ter uma saúde melhor do que a que tenho atualmente. Isso é uma questão, uma afirmação que pode parecer verdadeira, porque é o que nós percebemos numa primeira imagem, mas não é o que está escrito no texto. Com base na combinação dessas duas linguagens, a combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal, nós vamos ter outra percepção. Nós vamos ter uma percepção do seguinte: não se trata de o personagem querer ter uma saúde melhor, mas, letra B, observe, não percebe que fumar já lhe causou problemas mais graves do que ter rugas. Então, a relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal é que é importante na construção desta charge, por exemplo. E aí é nesse ponto que nós vamos perceber, por exemplo, que não se trata de como nós entendemos a charge, mas de como a charge é produzida e qual é a sua intencionalidade. Dê uma olhada na letra C. Não está preocupado com os malefícios causados do cigarro. Ok? Nada a ver. Letra D. Não se preocupa com o envelhecimento. Também desconsiderável. Está mais preocupado com a sua saúde em detrimento de sua aparência. Aí a gente poderia também prestar atenção por uma forma de análise de texto, de interpretação. Mas não é como nós entendemos a charge, mas se trata de como a charge se mostra e é construída, como é que a charge tem uma intenção textual. Por isso, alternativa correta, letra B, em que o personagem da charge não percebe que o fumar já causou mais problemas do que necessariamente só as rugas. Então, o personagem dessa charge, nesta construção visual e verbal e não verbal, é que aí a gente consegue perceber o quanto uma charge dialoga com os termos. Por isso que entender para o Enem a relação entre linguagem verbal e não verbal faz diferença. O que é linguagem verbal? A linguagem verbal é tudo aquilo que tem apenas o texto. Linguagem não verbal é aquilo que relaciona imagem com imagem. Quando a linguagem é não verbal, nós vamos ter a interpretação e a análise da forma, do desenho, das cores, da construção visual que aquele
aquela obra, que aquele texto não verbal se apresenta para nós. Às vezes vai ter a relação com o texto verbal, às vezes não. Por exemplo, neste texto verbal nós temos a descrição de Macunaíma. Macunaíma, que é um dos personagens do modernismo brasileiro, uma rapsódia brasileira. Do outro lado, nós vamos ter a obra Abaporu, da Tarsila do Amaral, que representa como é que seria esse selvagem brasileiro, esse brasileiro primitivo. Na percepção dela, a conjunção entre cores, o sol, o céu e a natureza, e o próprio corpo desse Abaporu, mostram a sua percepção. Não apenas o desenho, mas a conjunção desses termos. Observando o texto apenas verbal, nós podemos dar uma olhada nessa questão. Essa questão aqui também presente no simulado de primeiro ano. Você provavelmente não me conhece, ou me conhece muito. Somos completos desconhecidos, ou talvez façamos parte de uma família que cultivamos com um amor imenso. De qualquer forma, somos parecidíssimos, porque eu tenho crises e você tem crises. Quem sabe já tivemos as mesmas crises. Se você me contasse suas crises, eu riria e falaria: ai, sei exatamente como é. Ou ficaria boquiaberta e um pouco feliz por ainda não ter vivido nada parecido. E quando chegasse a minha vez de ter essa crise em particular, eu fiquei tão feliz em não ter. Eu lembraria da sua e ficaria ainda mais feliz por saber que não estou sozinha nessa nova crise. Texto Tá Todo Mundo Mal, de Júlia Tolesano da Veiga Faria. Um trecho de uma crônica. A língua escrita, diferentemente da língua falada, caracteriza-se pela interação do autor com o interlocutor ausente. Nesse trecho inicial do livro Tá Todo Mundo Mal, a autora dialoga com o leitor e deixa claro alguma coisa. Vamos buscar as alternativas. Percebam o seguinte: é texto escrito? É língua escrita? Sim. Mas diferente da forma da língua falada, caracteriza-se pela interação do autor com um interlocutor que não está presente. Então, se a gente for olhar o texto ele imagina a presença de um interlocutor, mas essa presença ela é uma hipótese, ela é uma tentativa, ela é imaginada. Não existe um leitor presente. Mesmo que o texto não esteja escrito, mesmo que o leitor não esteja presente, o texto já está escrito imaginando, pressupondo a existência desse leitor. E aí a gente vai acabar percebendo este diálogo em algumas características. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Escreve para um público de determinada faixa etária. Sabe que o leitor passa pelas mesmas crises que ela. Não sabe quem é o leitor, então tenta abranger diferentes possibilidades. Quer que o leitor também compartilhe com ela as crises pelas quais passa. Ou, se a pessoa comprou o livro, se a pessoa comprou o livro, é alguém parecido com ela. Observando as alternativas e comentando. Qual seria a alternativa correta? Letra A. Escreve para um público de determinada faixa etária. Dentro do texto, nós não encontramos nenhum elemento que caracterize, que mostre que existe uma idade imaginada para aquele leitor. A gente tem a presença de crises, mas as crises elas podem aparecer em qualquer idade. Letra B. Sabe que o leitor passa pelas mesmas crises que ela. Na realidade, ela pressupõe que ela talvez possa passar pelas mesmas crises que um leitor também pode passar. Quer dizer, nós não nos conhecemos e eu não conheço você. Então, dentro do próprio texto já está dito que não se sabe quem é que pode ou não pode ter esta ou aquela crise. Dê uma olhada na letra C com atenção. Não sabe quem é o leitor, então tenta abranger diferentes possibilidades. Isso parece perfeito, porque é o que aparece tranquilamente nas 3 primeiras frases. Você provavelmente não me conhece ou me conhece muito. Quer dizer, existem possibilidades.
somos completos desconhecidos ou talvez façamos parte de uma família que cultivamos com amor imenso. Quer dizer, faz sentido ter essa abrangência toda, abranger diferentes possibilidades, como aparece na letra C. Vamos olhar as próximas. Quer que o leitor também compartilhe com ela as crises pelas quais passa. Na verdade, o que está escrito é o contrário. Ela já pressupõe a existência da crise do leitor e ela vai se sentir feliz por ela já ter visto alguém passar por aquilo e ela vai se sentir feliz por não estar sozinha. Mas ela não consegue dizer que quer que o leitor compartilhe com ela aquela percepção. E por último, letra E, se a pessoa comprou o livro, é alguém parecido com ela. Não está dito isso em nenhum momento do texto. Então, de acordo com o que a gente percebe, a intencionalidade do texto aparece na letra C. O que é? Não sabe quem é o leitor? Sim, a escritora, a autora não sabe quem é que vai ser o leitor do seu livro, então tenta abranger diferentes possibilidades, qualquer leitor, certo? Alternativa correta, letra C. Por que isso é interessante? Porque quando a gente está trabalhando com textos escritos, mais objetivamente, nós vamos ter algumas percepções da linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é uma forma de concretizar a nossa vontade, a nossa necessidade de comunicação. A linguagem é algo natural nosso, é natural do ser humano buscar construir uma forma de comunicação. Agora, para a gente se comunicar, a gente precisa construir uma forma de mostrar para o outro o que a gente enxerga do mundo. Por isso que elas podem ser por meio de imagens, de signos naturais ou artificiais, de construções que sejam naturais, imagens já existentes no mundo, ou artificiais, que são, por exemplo, os desenhos, as iconografias, a escrita. Isso pode ser por uma forma verbal ou não verbal, essa construção artificial, porque ela pode ser por meio de uma palavra escrita, uma língua construída, ou não verbal, por meio de imagens que querem dizer alguma coisa. E estes textos não verbais podem ser símbolos, já reconhecidos socialmente por todos, ou qualquer outro tipo de signo, outras imagens de outras linguagens que vão fazer sentido para aquela pessoa que vai ser o seu interlocutor. E isso vai fazer parte dos pilares da comunicação, por quê? Porque resgata a nossa forma de pensar, ela é uma forma, é um instrumento de demonstrar as nossas emoções, ela faz parte da nossa memória social e ela demonstra, representa uma ação humana. Como assim? Ela precisa dizer, a linguagem, de modo geral, precisa dizer como é que nós agimos no mundo e precisa mostrar como é que nós queremos que os outros entendam as nossas ações. Ela faz parte de uma memória social, porque uma palavra hoje, ela pode não ter os mesmos sentidos de gerações anteriores, de décadas anteriores, mas ainda assim ela vai resgatar os seus significados. Um exemplo muito interessante é a palavra formidável. Formidável, que hoje quero dizer algo que é bacana, que é legal, algo que tem um valor muito grande, antes não tinha esse significado, que veio sendo construído com o tempo. É uma ferramenta do pensamento, porque é como nós podemos mostrar, dizer, descrever o que está passando dentro do nosso universo interior, e é um instrumento da emoção. Por quê? Porque é uma forma de nós podermos dizer, não apenas pelas palavras, amor, paixão, raiva, carinho, fome, sobriedade. Não é só isso, mas podemos descrever como é que nós entendemos, como é que cada um de nós entende esses sentimentos tão abstratos. Dê uma olhada aqui nesse texto do simulado, se eu bem me lembro, do segundo ano. Prefeitura de Taubaté inaugura shopping popular. E aí nós temos um texto da Prefeitura de Taubaté falando sobre esse shopping popular. Mas antes de olhar o texto, pergunta:
Mais do que o mero cumprimento do dever de informar, algumas notícias, deixando de lado a forma pura do gênero, carregam enunciados linguísticos com apreciações e opiniões do redator. Esse trecho é interessante. Por que é importante nós olharmos primeiro a pergunta do que olhar diretamente o texto? Porque olhando primeiro para a pergunta, nós vamos saber o que procurar no texto. Então, a forma como diz o enunciado já nos ajuda bastante. O enunciado quer saber, mais do que um mero cumprimento do dever de informar, algumas notícias dizem muito sobre o próprio redator da notícia. Na notícia acima, é possível perceber mais do que a função de informar, especialmente no trecho, se a gente for olhar com calma. Letra A. A obra foi concluída em dezembro de 2016. Ok. Isso parece um fato. Para garantir conforto e segurança dos usuários. Vamos olhar isso no texto. Após reivindicação dos futuros usuários permissionários. Também podemos olhar isso no texto. Os comerciantes participaram em março deste ano. Não. Isso daí é um fato. Os elementos vazados que circundavam o prédio. Também parece fato. Então, só olhando as alternativas, nós já conseguimos entender ou eliminar algumas questões. Uma coisa numa notícia é o que é fato, o que é presente, o que é claro. Outra situação é aquilo que não é necessariamente o fato, mas é uma percepção do seu escritor. E muitas vezes os gêneros, eles vão se misturar. Uma notícia obrigatoriamente tem que relatar um fato, mas muitas vezes nós deixamos transparecer as nossas opiniões pela forma como nós apresentamos esse fato. Aqui no meio do segundo parágrafo nós vamos ter o seguinte: o prédio conta com fato, um elevador, um gerador próprio, lâmpadas de LED, câmeras de segurança, de monitoramento e lâmpadas de emergência. Esses são os elementos presentes na obra. Com que finalidade? Para garantir o conforto e a segurança dos usuários. É certo e é fato que eles foram colocados ali com essa intenção, ou é uma percepção do escritor, do autor da reportagem, para poder dizer para o leitor qual é a finalidade qual é o destino e a finalidade dessas transformações. A alternativa que nós vamos ter, então, letra B. Por quê? Porque é nesta frase, para garantir conforto e segurança dos usuários, que nós vamos ter a forma como o autor do texto diz alguma coisa para o leitor. Então, essas intencionalidades vão estar presentes, sim, na forma como nós conseguimos dizer alguma coisa para alguém. Observem aqui uma questão extremamente semelhante, mesmo tipo de construção, e aí a gente vai ter a alternativa correta. Vocês vão ter até um tempinho para poder fazer. 3 dias depois... Especialistas discutem conceitos de verdade e pós-verdade no jornalismo. Ok? Uma reportagem. O gênero reportagem possui diversos recursos para expor ao leitor o conteúdo que se pretende. No trecho, a autora trata da questão da pós-verdade por meio de... Observe. Letra A. A reunião e a exposição de definições e considerações de especialistas sobre o tema. Vamos olhar o texto. Da análise das estratégias discursivas presentes no populismo de esquerda e de direita. Se estiver no texto, podemos considerar. Da definição popular dessa expressão, que ganhou reconhecimento recente. Vamos olhar no texto. De descrição exaustiva do fenômeno da pós-verdade e de seus efeitos na comunicação. Do embate crítico entre os argumentos dos dois especialistas sobre o tema citado. Parecia interessante. Então, a alternativa correta, a letra A. Certo? Por quê? Observem as citações e as formas como os conceitos são apresentados.
De acordo com o dicionário Oxford, dicionário, definição, pós-verdade é um adjetivo definido como relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Ok? Nós temos uma definição dicionarizada. Mas aí, além disso, nós vamos ter uma outra percepção. O exercício do jornalismo de qualidade nos parâmetros e nos cânones e éticos da profissão tende a produzir um ambiente de debate em que os fatos ficam mais acessíveis do que pode desmontar a indústria da mentira e da pós-verdade, disse o jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ok, nós temos a definição por meio de uma pessoa que reconhece o assunto. Para Carlos Eduardo Lins e Silva, foi o fenômeno global. Para Carlos Eduardo Lins e Silva, foi o fenômeno global da polarização política que criou um engajamento sem escrúpulos da difusão de notícias falsas. Uma outra percepção de um outro especialista. Este mesmo especialista avalia, no entanto, que nem a criminalização e a justiça, nem a regulação e o governo são caminhos para vencer o desafio. Ou seja, a alternativa correta à letra A, por quê? Porque nós temos a dicionarização, nós temos a explicação do fato por meio de um especialista, e um outro especialista também vai dar a sua percepção. Letra A, reunião e exposição de definições e considerações de especialistas sobre o tema. 2 especialistas e um dicionário reunidos numa reportagem. Alternativa correta, letra A. Uma outra questão que nós podemos observar estava no simulado, se eu bem me lembro, de terceiro ano, dando a seguinte percepção. Considerando o tipo de comunicação estabelecida pelo autor do texto, observa-se que o trecho se enquadra no gênero textual, algum gênero, vamos tentar entender. Lanzarote, 1993, dia do aniversário de Jorge Amado. Querido Jorge, essa mensagem vai na letra gorda para que não se perca nos azares da transmissão nem um só sinal da nossa amizade. Deste carinho tão bonito que vem enriquecer de um sentimento fraterno, uma relação nascida tarde, mas que, em lealdade e generosidade, pede meças a melhor que por aí se encontre. Foi lendo o país de ontem que Pilar e segue o texto. Termina. Abraços fortíssimos, José. Felicidades. Um beijo muito forte para os dois, Pilar. Ok. Esse tipo de estrutura parece bastante reconhecida. Dê uma olhada nas alternativas. 2000 anos depois. Dê uma olhada na letra A. Parece um memorando? Não parece um memorando, porque ele não tem nenhuma estrutura oficial de empresa. Letra B, diário, porque aparece uma data. Não me parece uma justificativa plausível. Letra C, não é construído por meio de versos, nem tem uma construção poética ou de imagens de linguagem figurada que nos leve a entender que é um poema. Letra D, uma carta. Sim, uma carta. Porque não apenas tem o local, Lanzarote, uma data, 1993, e que ainda a especificação, dia de aniversário de Jorge Amado, e o destinatário, para quem nós vamos enviar essa carta. Querido Jorge. Nós temos também o emissário. Abraços fortíssimos, José. E aí, no caso, felicidades, um beijo muito forte para os dois, Pilar. Uma carta que José Saramago escreveu pelo aniversário de Jorge Amado. Alternativa correta, então, letra D. Pode ser considerado um bilhete? Pode, pelo uso da linguagem impessoal. Mas a estrutura do texto é o que nos mostra. Nós vamos ter a data, o destinatário e o emissário. De forma mais pessoal, de uma forma mais carinhosa, e é isso que vai caracterizar uma carta. Nas próximas questões, vocês vão ter o seguinte. Dê uma olhada no texto, dê um pause, dê uma olhada no texto, e vocês vão perceber que
o questionamento que se faz deste texto é interessante. O trecho da resenha comenta sobre o filme A Bela e a Fera. Então, é uma resenha. É uma forma de como o crítico da obra percebeu o filme. E aí nós vamos ter as alternativas. Dê uma olhada nas alternativas que vocês vão ter uma noção do que está acontecendo. Alguns momentos depois. E a alternativa correta para vocês, dê uma olhada, letra D. Menções às relações da obra com fatos cotidianos. Ou seja, dentro do texto nós vamos ter a relação de como é que a obra foi construída, dê uma olhada no segundo parágrafo, e os fatos cotidianos, aquilo que é fora do lado da obra, mas a percepção deste crítico em relação ao que está acontecendo. Coisas que vocês enxergam no terceiro parágrafo e no quarto, no início do quarto também. Por último, última questão. Fechou. Alternativa correta, a letra D. Certo? De resto, pessoal, um grande beijo, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.